Evangelho, o Evangelho do Reino dos Céus. Então, a igreja é o local onde nós esperamos encontrar o conhecimento do Evangelho do Reino dos Céus. Gostaria de dizer que a origem, a fonte de tudo isso é Cristo e os apóstolos. A igreja ela é baseada nos ensinos de Cristo e dos apóstolos. E nós precisamos atentar, como igreja, a saber pregar e viver o Evangelho, esse Evangelho que é único, que foi pregado e ensinado há mais de 2023 anos atrás, e poder aplicar nos dias de hoje, de forma que não deixemos o sentido da palavra se perder. Nós não podemos deixar que haja distorção dos fundamentos da igreja, do Evangelho, porque é o Evangelho do reino de Deus. Então eu quero, nesse momento, estar falando sobre o objetivo e a posição correta a respeito da vida de oração. E para isso eu quero primeiro dizer que orar é conversar. É conversar com Deus. O sentido da oração nossa com relação ao mundo espiritual, né, é conversar com o nosso Criador. Existe a conversa, existe a súplica, né? Vamos suplicar, vamos orar, vamos buscar a Deus. Então, a proposta de estar conversando com Deus é batendo uma conversa, um bate-papo com o Criador. Nós precisamos ter um relacionamento pessoal com o Criador. E para ter um relacionamento com uma pessoa, é necessário existir um relacionamento pessoal. E como você e eu temos um relacionamento pessoal com uma pessoa? Conversando, tendo intimidade. Então, a proposta da oração é que você tenha uma intimidade com Deus, não somente para chegar a Deus para pedir qualquer coisa, mas para chegar a Deus para adorá-lo, chegar para conversar com Deus, qualquer tipo de conversa que você ache necessária. Então, nós, cristãos, não temos o hábito de rezar, ou seja, de ficar repetindo oração que um dia foi criada por alguém. Ok? A Igreja de Cristo, ela precisa compreender que o propósito da oração é conversar com Deus. Então, como é que você vai conversar com Deus fazendo repetições? Você, quando conversa com alguém, você tem o costume de ficar falando a mesma coisa? Como se fosse um robô? Deus não vai querer conversar com um robô. Senão nós não precisávamos de nos posicionar para orar, gravaríamos uma oração e ali colocaria a oração da manhã, ligava. Oração da tarde, ligava e para ouvir a sua oração que você fez para Deus. Aí de noite ia lá, ouvia a oração. Oração é para falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar, da maneira que for. Agora, o que a gente não pode perder é o fundamental, que é o conversar com Deus.
Falar para ele o que você quer dizer. E aí, quando os apóstolos, os discípulos de Jesus vão e pedem, Jesus, nos ensina a orar. Nós queremos saber orar da melhor maneira possível. Qual é a forma certa? Jesus, primeiro, diz para eles: não use de vãs repetições. Eu não quero que vocês fiquem repetindo. Eu quero que você fale dentro desta maneira que eu vou fazer vocês entenderem como deve aplicar a oração. E aí ele começa dizendo que nós precisamos reconhecer a Deus. Quando você chegar diante de Deus, você precisa chegar diante de Deus reconhecendo que Ele é santo. Santo, maravilhoso, perfeito. E que não há nenhum outro igual a Ele. Santo é o nome dEle. Perfeito é o nome dEle. Glorioso é o nome dEle. E ele coloca ali, naquelas palavras que se segue, como eu e você precisamos construir a nossa oração. Então, Jesus, ele não nos ensina a repetir a oração dele. A oração dele, o formato que ele criou para que eu e você venhamos a construir a nossa oração. Agora, é muito estranho que os crentes, os cristãos de 30 anos para cá tenham um entendimento diferente e começam a repetir a oração de Jesus Cristo, quando ele nunca ensinou para repetir. Ele deixou bem claro: não repita, não é para repetir o que eu vou dizer, mas é para construir em cima do que eu estou colocando como pauta a oração de vocês. Como que você vai chegar e orar ao Pai se você não perdoa alguém? Existe ali uma pauta de ensino perfeito para você construir a sua oração. Mas eu pergunto, por que a igreja reza? A igreja reza. Quando Jesus disse bem claro que não devemos fazer repetições, porque ele vai ficar ali ouvindo aquilo toda hora, para quê? Sabe que, na verdade, quem introduziu isso no Evangelho foi a Igreja Católica, que formalizou o ensino